Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Abre a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia revela uma segunda ferramenta, que vamos trazer aqui comprovações para vocês de que já existe, que tornaria ele um ser supremo na terra, além da onipresença onipotente. Ele vai querer ser onipotente, poder. Apocalipse capítulo 13, versículo 16, diz a palavra do Senhor: e fez que a todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse imposto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal e o número da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria de João, e aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o seu número é de um homem, o seu número é 666. A palavra do Senhor fala e coloca no princípio bíblico o objetivo do anticristo com esta marca: acessar e controlar informações pessoais do ser humano, manipular e controlar o livre comércio mundial, controlar as finanças pessoais de cada pessoa no mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 16, 17 e 18. O objetivo do anticristo, biblicamente falando, é globalizar a sua ideia manipulatória. E segundo a palavra do Senhor, mais um objetivo bíblico que revela o que ele vai querer através da marca 666: rastrear. Ninguém compra, ninguém vende, senão aquele que tem o sinal. Como é que ele vai controlar um negócio desse? Quando eu era pequeno, quando eu ouvia Apocalipse sendo pregado na igreja e falava 666, eu achava que a marca, ela seria uma coisa externa, e que você andando na rua ia ter que ter ela para todo mundo ver que você tem. E se você não tivesse, você ia entrar numa vendinha e não ia te vender aquele picolé, aquele guaraná que você gosta de tomar. Eu achava que a coisa ia ser controlada da seguinte maneira: uma coisa aparente, mas que nem João imaginava que era uma imagem que fala, como nós mesmo aqui comprovamos, e muito mais ainda uma marca num ser humano. Eu acho que esse irmão, quando ouviu de Jesus, ele nunca imaginava que isso se tratava da informatização. É isso mesmo que o irmão está vindo aí, a informatização. Informatizar tudo na vida do homem. Aquilo que você acha que é modernidade de vida para a palavra, é o espírito do anticristo atuando na terra. Quem crê na palavra do Senhor, dá glória a Deus. Quem crê na palavra do Senhor, dá glória a Deus. Então a aparência e a introdução da marca do anticristo na terra vai passar para a humanidade pela televisão, pelos programinha, sofisticação, aparência de praticidade, aparência de modernidade, aparência de custo e benefício, facilitação dos meios de vida. Por exemplo, a tua avó fazia arroz e feijão no fogão a lenha. Teu bisavô, hoje você bota no micro-ondas, não é? E aperta aquela coisinha lá, para esquentar aquela comida que você compra lá no supermercado, que você tem preguiça de fazer ela. Né? Aquela lasanha que só graça, aquela que você bota no micro-ondas, ela fica parecendo uma flor desabrochada. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da nossa boca, irmão. Mas quem imaginava uma coisa dessa? Então nós estamos vivendo essa era modernizada, sim ou não? Nós estamos vivendo essa era de informatização. E o irmão vai conhecer agora que a marca da besta já existe. E nós vamos conhecer que aquilo que a terra chama de modernidade, nós chamamos do poder do anticristo na terra. E eu vou te dar uma ideia:
A força é tão grande dele na terra que nós estamos dependentes dessa modernização. Só não vamos ficar por inteiro, porque Jesus vai tirar a igreja dele da terra antes. Porque se a gente ficar, nós vamos correr para onde? Para ser marcado pela marca dele. Ouça as confirmações. Ele tem a televisão, a imagem que fala, que introduz ideia, filosofia, introduz o que ele quer, a sociedade obedece o que ela fala, e nós temos aqui exatamente o cumprimento de tudo aquilo que João ouviu do Senhor Jesus na ilha de Pátimos. Em 1943, sai um projeto britânico, sob a liderança do matemático Alan Turing, que colocou em operação uma série de máquinas mais ambiciosas, que se chama Colossus, que foi o primeiro computador registrado no mundo, e ele serviu na época para quebrar códigos alemães ultrasecretos na Guerra Mundial. Em 1945, John von Neumann delineia os elementos críticos de um sistema de computador. E em 1946 surge a NIAC, que significa computador entregador numérico eletrônico, projetado para fins militares pelo Departamento de Material da Guerra dos Exércitos dos Estados Unidos. E em 1946 surge o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Você sabe o que é isso? O computador, ele é uma máquina que traz o poder de armazenar informações. Ele é um banco de dados que tem o poder de armazenar tudo e qualquer tipo de informação. Para os irmãos terem uma identidade certa do que eu estou falando, essas empresas que estão influenciadas na criação do computador, uma delas você vai conhecer, que é a IBM. Quem já ouviu falar? E esta também é participante das reuniões do CFR lá nos Estados Unidos. Coincidência? Olha, 1943, criou-se o primeiro computador britânico. Os irmãos lembram das datas que eu estou falando aqui? Entre 1920 a 1945 e 47, criou-se a ONU, criou-se a televisão. Nesse tempo, amados, houve uma movimentação toda para estruturar o que nós estamos falando aqui. É coincidência? Então você diz, mas pastor, o anticristo já existia naquela época? Não. Mas o espírito e os espíritos do anticristo já estavam preparando para ele poder governar. É coincidência para o mundo, mas para nós é o cumprimento da palavra de Deus. Se você quer dar uma salva de palmas para Jesus. Em 1947, John Burdey, William Stockley, Walter Pratten inventaram um transmissor. Em 1949 surge o EDSAC, calculadora automática com armazenamento por retardo eletrônico. E em 1951 surge o primeiro computador comercial, que se chamava Leo. Em 1951. Agora vocês vão ouvir falar de um camarada aqui, que vocês já escutaram falar dele da minha boca. O computador foi criado, ele se desenvolveu, não cabia na igreja aqui, né? O irmão Zé Luiz já chegou a ver um. Não cabia aqui, né? Não cabia, ele era enorme. Ele desenvolveu, ele foi diminuindo, mas chegou no momento do computador que ele não tinha exatamente evolução de dados, de poderio de armazenar dados. Daí entra em cena. Em 1975, o Batman e o Robin. Você conhece o Batman e o Robin? Conhece o Batman e o Robin?
logo após, em 1975, os estudantes William Bill Gates e Paul Allen criam o primeiro software para microcomputador, o qual era uma adaptação do BASIC. E eles fundaram a Microsoft, que é uma das mais bem-sucedidas companhias de software para microcomputadores. Coincidência? Agora, se vocês verem a foto deles aqui, você fala, parece o Arlindo e o Lando. Mas eu vou dizer um negócio para os irmãos, vou falar para vocês aqui nessa noite. Só quem é crente no Senhor Jesus e que tem o Espírito Santo, para se maravilhar com essas coisas que nós estamos vendo aqui. Porque isso daqui, meus irmãos, muitos profetas que viveram antes de nós queriam ver e não puderam ver, e nós estamos vendo, para dar o grito aqui nessa terra: Maranata, Jesus está voltando! Aleluia! Chacaparébia xerebiasto que me olha. Mas pastor, o computador, ele é um banco de dados. Ele é a marca da besta? Não. A marca da besta, você vai entender aonde ela está. Mas é importante a igreja saber exatamente que o início da construção do que foi escrito por Jesus e por João em Apocalipse, o início disso tudo foi criar exatamente o poder de armazenar. Eles já fizeram a criação com a intenção já de criar um banco de dados que fosse possível ter a informação pessoal de todos. Que foi o que eu falei aqui, que a Bíblia revela que eles queriam acessar e controlar as informações pessoais, manipular e controlar o livre comércio, as finanças pessoais de cada pessoa no mundo, globalizar pela informatização. Ele não pode fazer isso pessoalmente, ele vai usar o quê? Ele vai usar a técnica. Ele usou a imagem que fala para estar dentro da casa do ser humano e ele falar com ele, e ele ouvir. Porque o interessante da televisão é que só a televisão fala, ele não, ele fica lá, ó, ó o povo assistindo o pastor Daniel assim, ó. Vai pegar pipoca e guaraná para ouvir essa pregação, mas fica assim. Só a televisão fala. Ele fica 4 horas assim, ó. Chega até babar. Ele usa a técnica da onipotência. Se a onipresença ele usa pela imagem, a onipotência ele usa pelo computador. Porque o computador, o que ele vai ser? Ele vai ser o gerenciador de toda a vida e de todas as informações do ser humano. Eu vou te provar aqui. Quem já viu um código de barra? Você vai entender o que é o código de barra. O código de barra, meus irmãos, é o seguinte: o computador, ele para receber informações, ele tem que digitalizar. Você chega lá e papapá e digitaliza. Ele recebe informação. O código de barra foi criado por uma necessidade exatamente de simplificar esses recebimentos de informações. Para não digitalizar, eles inventaram o quê? O código de barra para receber informações pela leitura ótica. E o que é um código de barra? Eu vou mostrar para vocês aqui. Código de barra é isso aqui. Antigamente, não se via isso. Você vai saber quando começou a existir e quem foi o financiador dessa tramóia. Código de barra é isso. Vamos conhecer o que é isso? Sim ou não? Sim ou não? Código de barra é uma linguagem numérica e codificada para o computador entender. Não é para ninguém entender, aqui é para ele receber. No código de barra vai o número e a identidade do produto e futuramente da pessoa. Código de barra é uma representação gráfica de dados que podem ser numéricos ou alfanuméricos, dependendo do tipo de código de barra empregado.
O código de barra é mais conhecido, o código de barra mais conhecido é aquele que adapta impressões nas embalagens de produtos lidos em caixas do comércio, e esse código se chama EAN-UPC. É um sistema internacional de identificação que auxilia na identificação inequívoca de um item a ser vendido, movimentado e armazenado. Para simplificar, geralmente o código de barra ele tem de 12 a 13 números. Então vamos simplificar aqui. Esse código de barra ele tem 12 números. 12. 6 números é o registro de quem fabricou o produto. Os outros 6 é o registro do produto. Só que tem 3 barras aqui maiores que eles não sabem explicar o que é. E sabe o que significa essas 3 barras? A identidade de quem arquitetou e construiu o código de barra. 6 números para quem produz o produto, 6 números para o produto que está registrado, 3 barras que é o número de quem construiu e arquitetou o código de barra. Mas não tem número aqui, são 3 barras. 666. Eles não põem, mas a igreja do Senhor sabe. E você vai saber, irmão, muito mais aqui nessa noite, o que vai acontecer com esse código de barra. Mas é interessante a igreja saber que os códigos de barra é uma linguagem do computador para ele poder entender. Cada representante de dígito, cada símbolo tem 2 partes, as barras lidas pelo computador e os números. Por isso, se o leitor digital não funciona, ou seja, se a leitura ótica não passa, quem já viu isso no supermercado? Ele vai aonde? Ele vai no número do produto, digita os 6 últimos números e sai no computador qual produto é. Se pela leitura ótica não entra a informação, digitaliza o número e o computador mostra qual produto é. Para os irmãos terem ideia da afinidade do código de barra. É identidade, é registro, que amanhã não vai ser só para produto, vai ser para o ser humano. Quer uma prova? Os RGs que estão saindo novo agora, todos eles têm código de barra. Quem tem um aqui? Traz aqui, irmãzinha, para me mostrar aqui. Está com você aí? Não? Está sem identidade? É o Pedro. A irmãzinha mostrou um dia aqui para mim aqui. Os RGs que estão saindo agora, todos estão saindo com código de barra. Por quê? Porque futuramente o teu RG não vai ser mais plastificado. Amado irmão, futuramente você, entre aspas, porque eu creio que o irmão não vai ficar aqui. Mas, futuramente, vai ser em código de barra implantado no ser humano. Essa é a marca que a Bíblia diz que ele vai colocar no ser humano. Para ter o quê? Acesso às informações pessoais do ser humano. A igreja está entendendo aqui? A igreja está entendendo aqui? Então, por exemplo, eu vou dar aqui um parênteses da coisa aqui. Quem que controla hoje o livre comércio mundial? Uma das 130 agências da ONU, OMC. Tem aí? Tem, Zé? Traz aqui. Amém. CPF tem, olha aí. Código de barra no CPF, código de barra no RG. Então, se automaticamente fizer a leitura ótica, vai ter toda a informação pessoal do irmão ali. Se a leitura ótica não funcionar, eles vão pegar o quê? Vão pegar os 6 últimos dígitos, que é referente ao registro dele, e vão ter todas as informações: casa, telefone, CEP, tudo. Se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é amigado, se ele é adúltero, e etc. Se ele matou, se ele roubou. Não estou falando do irmão ali não, estou falando das pessoas. Deus me livre.
Viu, irmãozinho? Ficou até branco, ó. Fique em paz. Mas o pastor está falando exatamente para dar para os irmãos uma noção. Hoje você está lá na delegacia, você chega lá e fala, qual o nome do camarada? Digita no computador, se ele tem antecedente, aparece. Mas com isso daqui, qualquer viatura na rua pode fazer exatamente a consulta pessoal de qualquer cidadão normal. Amanhã o anticristo vai usar o código de barra exatamente para fazer o mesmo, ter tudo de você. Quem que controla o livre comércio mundial, OMC? Vocês sabiam que a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, ela tem todas as informações, meu irmão, do que as empresas fabricam, do que elas vendem, do faturamento. Como? Fica o dia inteiro lá, naquela pilha de nota fiscal? Não, porque cada produto que sai via a informatização, eles recebem as informações. Agora, ligações externas. GS1, quem já ouviu falar? Organização internacional que controla os códigos para produtos e serviços. Preste atenção. Cada país tem um número no código de barra internacional. O Brasil tem um e os outros também têm. Por quê? Porque o código de barra não é um produto pessoal de um país, mas é a ideologia e a criação de um governo mundial. Olha só, sabe quem criou o código de barra e pagou para criar o código de barra? A ONU. A ONU, que emprega a OMC. Aqui no Brasil, oficialmente em 8 de novembro de 1983, foi criada a GS1 brasileira, ou seja, a permissão do Brasil ter o código de barra atuante no comércio. Eles não tinham, mas em 1983 permitiram o Brasil ter. Quem que permitiu? Quem que deixou? Papai Noel. Papai Noel, Kofi Annan, que já nem está mais lá, coitada dessa hora, está lá em Bahamas, chupando picolé. Quem que permitiu? Para a igreja ver que presidente de país nenhum governa nada. Quem manda, quem governa aqui, é aquilo que foi revelado no DVD anterior. Já é estrutura, meu amado. Porque a OMC é uma das organizações da ONU, e a ONU é uma criação dos Estados Unidos, e os Estados Unidos hoje é aquele que imperializa o governo anticristo na terra. Você quer mais? Você quer mais? Para viabilizar este projeto, havia necessidade de se adotar um padrão internacional. Desta forma, optou-se pelo padrão EAN internacional. Na condição de 26º país aliado, o Brasil recebeu seu número código, que o número do país brasileiro é 789, foi no mês de maio de 1985. Sistema GS1 oferece padrões de mensagens estruturadas. O objetivo principal é a ONU elaborar, controlar exatamente tudo aquilo que cada país comercializa, movimenta financeiramente no mundo. Então cada país, irmão, tem um registro de permissão para ter código de barra introduzido, e a ONU tem que permitir, porque se ela não deixar, não vai ter. Quer ter código de barra, neném? Tem que pedir pro Che Guevara. Você tem que pedir lá pro Che Guevara, porque senão você não vai ter. Você tem que pedir lá pro Daniel San, porque senão você não vai ter. E os camaradas falam que nós estamos pregando loucura.
que nós estamos falando coisa da cabeça. Que coisa da cabeça o quê? Olha o Lula, ele só inspira a ONU, ele só fala a ONU, ele só fala governo mundial, ele só inspira a Mercosul. Assim, ó, ele quer uma cadeirinha lá de qualquer jeito, porque ele é bobo, porque é lá que está o governo, igreja. Ninguém governa mais aqui, irmão. Quem governa é estas instituições que foram aqui denunciadas pela palavra e pela igreja Cenáculo Fé. Dá glória a Deus em nome de Jesus. Para glorificar. A marca da besta está aí, meu irmão. Mas aí, é uma coisa muito feia colocar um código de barra na testa, né, irmão? Você quer colocar? Põe uma para você. É muito feio, vamos falar que é verdade. Num país de tanta vaidade, de lipoaspiração, de aspiração, não dá. Na testa não dá, na mão não dá. Vamos modernizar também, porque tudo para eles é modernizar. Moderniza. Computador gerencia e também recebe dados de informação. Ninguém, só ele. Código de barra é a linguagem do computador, é a ponte de informações para o computador, é o registro pessoal, seja do produto, seja da pessoa ou daquilo que está se referindo. Mas a palavra do Senhor fala aqui que o diabo, pelo anticristo, tornaria essa marca um registro pessoal do ser humano. É isso mesmo? É isso mesmo? Já tem. Mas como é que é? Acessar e controlar informações pessoais, manipular e controlar o livre comércio e finanças, mas também dados pessoais de cada pessoa. E globalização. Quem já ouviu falar em globalização? Globalização, o que é? Acesso de informações mundiais. Via por qual? Pela informatização. Mas como que o diabo vai conseguir saber o sabonete que eu uso, a pasta de dente que eu uso, a roupa que eu comprei, quanto que eu gasto, quanto que é meu consumo e quanto que eu ganho? Como que ele sabe? Quantos aqui já estão fazendo declaração de imposto de renda física pelo computador? Levanta a mão. Aí, ó. Não precisa mais fazer na caneta. Faz pelo computador, já cai direto aonde? No Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda lá, confere, tá bonitinho, fica quieto. Se não tá, manda lá os gambé na tua casa para te catar. Mas o que acontece? É só bater, é assim, irmão Zé Luiz, e enviar. Ele recebe, você não precisa nem ir lá. E é esse vai e vem de informação via informatização que o diabo, né, Bill Gates, quadrilha toda da fumaça, pensou assim: vamos fazer a marca da besta. Já temos o número. E a Bíblia fala, e João disse à igreja: todos tenham sabedoria para calcular esse número. Porque tem um monte de chulé dentro da igreja, de cabeça vazia. Então Joãozinho falou: calcule, irmão. Tenha sabedoria para você entender. Por quê, pastor? Porque tem um monte de gente que resiste à verdade. Calcula. Bill Gates, quadrilha da fumaça, ONU, Estados Unidos, vamos fazer uma marca, mas vamos fazer uma coisa que não seja impactante, mas coisa discreta. Mas vamos catar os caras e vamos ver a vida dele todinha, sem ele saber. Eles fizeram. A marca da besta virou microchip. A partir de agora você vai conhecer o principal criador desse aparelhinho de 18 milímetros de comprimento, 8 milímetros de comprimento, do tamanho de um grão de arroz, vai aparecer aí na tela, que ele tem o poder quase próximo ao computador de armazenar dados. Eu vou ler aqui. Finalidade: sociedade global sem dinheiro. Dizem eles aqui,
É aquilo que o pastor Daniel falou: sofisticação, praticidade, modernidade, custo-benefício, facilitação de vida. É isso que eles vão fazer para a propaganda, mostrar para o mundo que isso é uma coisa boa e não a marca da besta. Eles não são loucos de falar que é a marca da besta, apesar que tem um monte de besta por aí. Ele não vai falar. Esse microchip, do tamanho de um grão de mostarda, de um grão de arroz, de 8 milímetros de comprimento, está já no Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Israel, Hong Kong, China, Indonésia, Macau, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Índia, Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e agora no Brasil. E é esperado que a União Europeia adote o sistema dessa que eu estou lhe dizendo, como a moeda corrente mais saída e unificada entre eles. Então eles vão substituir até o dinheiro que você leva no bolso para armazenar nesse banco de dados de 8 milímetros. Quem criou foi a Motorola, que está produzindo microchips para o Mondex Smart Card, que desenvolveu para vários implantes em humanos usando biochips. O chip BT95-2000 foi criado pelo Dr. Carl Sanders, que foi orientado em 17 reuniões na nova ordem mundial, porque é uma consequência do computador e do código de barras. É isso que você está ouvindo aqui. É um microchip para ser implantado no ser humano, para que se pudesse ser desenvolvido um dispositivo para uso global, para a identificação de humanos para o propósito do comércio econômico global. O biochip, que mede 8 milímetros de comprimento e 0,75 de milímetros de largura, mais ou menos o tamanho de um grão de arroz, contém um transponder e uma bateria de lítio recarregável. A bateria é recarregada por um circuito de termopar que produz voltagem de flutuações com a temperatura do corpo. Eles gastaram mais de 1,5 milhões de dólares nos estudos para saber o local apropriado para colocar o biochip no corpo do humano, ser humano. Sabe aonde? Debaixo do couro cabeludo, na testa e nas mãos. Olha como a coisa é séria. O biochip, ele não precisa ser recarregável. Ele é recarregado pelo calor do teu corpo. É satânico ou não é? É maligno ou não, igreja? Aí você fala: pastor, é ficção. Você já vai ver as matérias da comercialização. Aguenta um pouquinho aí. Não é fantástico, viu? Não é novelinha, mas vale a pena você ficar até o fim. Senhor da igreja! Esta empresa da Motorola vendeu a concessão. E uma das que comprou lá nos Estados Unidos se chama Lucent Technologic. Esta empresa que comprou a franquia do Mondex nos Estados Unidos, do microchip, e da Motorola, que é da Motorola, tem um logotipo que é um símbolo de uma serpente solar, de um dragão vermelho, que é o próprio Satanás. Lucent significa Lúcifer mais empreendimentos. É uma das empresas que comprou a concessão da venda e da comercialização do microchip nos Estados Unidos, e ela está comercializando aqui no Brasil. O símbolo dela é uma serpente, tem o nome de Lúcifer. Precisa falar mais? Precisa falar mais, igreja? Não. Importante: eu tenho um computador dentro do meu corpo. Ganhei um computador no meu corpo, 8 milímetros. Vai armazenar tudo da minha vida. Eu não preciso andar mais com cartão de crédito. Eu não preciso andar mais com dinheiro. Porque está tudo informatizado. E por uma leitura ótica onde o chip está, saem todas as informações daquilo que realmente estão gravadas dentro de mim.
Você não acha interessante, irmão? Quem tem cartão de crédito aqui? Você sabia que o teu cartão de crédito tem um microchip? Quem sabia, levanta a mão. Por que o banco colocou o microchip no teu cartão? Para rastrear roubo, não é isso? Hã? É isso ou não, irmão? Que cara de pastel que é essa? É isso ou não? Para rastrear se caso alguém furtar o teu cartão. Eles estavam tendo muito prejuízo, então colocaram um microchip desse aqui no teu cartão. O irmão tirou do dele aqui e mostrou para o pastor. É igualzinho o que está aqui na foto e vai aparecer aí. Então futuramente não vai ter mais cartão de crédito, não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais identidade, não vai ter mais SIC, nada que se comporte, vai estar tudo armazenado em quem vai ser governado por ele. Mas com uma condição, de que tudo aquilo que está dentro de você, você vai ser rastreado por quem está lá atrás do computador. E o pastor Daniel, vou falar de matérias aqui, que comprovam que esse microchip sabe quantos batimentos cardíacos você tem. Você está andando na rua, subindo a ladeira, o cara atrás do computador está falando, está subindo uma ladeira, está cansado lá. Olha o coração dele. Né? É diabólico, não é? É satânico, maligno, não é? Mostra o que, pastor Daniel? Mostra o que João ouviu de Jesus em Apocalipse capítulo 13. Mostra, meus irmãos, o envolvimento desse código de barra. Mostra o envolvimento do computador. Mostra o movimento da globalização, principalmente na comercialização e no livre comércio mundial. É coincidência Jesus falar que ninguém comprava, ninguém vendia se não tivesse a marca? Eu pergunto uma coisa, quem que não tem cartão aqui? Quem que não tem cartão aqui? Ai, irmã, Jesus vai te dar um. Recebe, manto, terra, recebe, irmã, que se não tem cartão, Deus vai te dar um. Você queria ter cartão quando você recebeu? Eu não queria ter cartão. Você queria ter um? Não. Você foi obrigado ou não foi a ter? Você não foi obrigado a acompanhar a modernização? Você tem um computador? Tem gente que não tem. Mas você fala, eu tenho, pastor. Você tem por quê? Porque você gosta? Não. Por que você tem um? Porque você também está sendo obrigado a ter. Você entra num banco, está tudo informatizado, já não tem mais caixa. É tudo via computador e informatização. Por quê? Por quê, pastor Daniel? Indústria, banco, todos os segmentos tem hoje a prova, a comprovação de que tudo está sendo caminhado para este homem governar. Então o microchip, irmãos, eu vou começar a falar das matérias aqui, e eu quero que coloque no DVD os links das empresas que estão influenciadas na comercialização, e colocar, que é um barato, puser na testa de um camarada parecido com o irmão aqui da igreja aqui. Colocaram aqui a marca do Motorola, né? Eu pergunto uma coisa para o irmão: numa sociedade aonde se pactua com o corpo, piercing, tatuagem, aonde é uma sociedade que obedece exatamente esses rituais, vai ter dificuldade de receber isso aqui? Quem que introduziu a ideia? Não foi o computador, foi a televisão. Deus é Deus ou não é? Jesus é poder ou não é? Então dá uma salva de palmas para Jesus! Então vamos lá. Antes de ir para as matérias, eu quero só frisar. A Bíblia revela que a marca da besta seria introduzida no corpo humano também. E que o humano seria controlado por ele, governado por ele, rastreado por ele. Aonde está a marca na besta nesse microchip? Esse microchip, além de ele ter um banco de dados de armazenar informações pessoais, ele tem exatamente o código de barra onde vai a numeração do dito cujo. Ele vai ter 6, 7 dígitos pessoal dele,
Ninguém vai ter um igual a ele. Só ele. E a hora que quiserem tirar a informação dele, vão passar igual fazem com o produto. Passa a leitura ótica, o computador recebe os dados, e tudo que está armazenado dentro de você, o computador recebe. Porque você vai ter a tua identidade e a tua numeração, e o código de barra está dentro do microchip. E eu vou te provar por matérias que tem. Só que a Bíblia fala o seguinte, irmão, abre a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 14, versículo 9. Diz a palavra: seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa e na sua mão, o tal também beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia e nem de noite aos que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que receberam o sinal do seu nome. Aqui está, disse Jesus, a perseverança dos santos e daqueles que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, quem adorar a imagem da besta, que significa obedecer o que ela prega, e receber esse microchip, esse implante dentro de si, no seu corpo, ele está marcado para a morte, para o fogo, e não tem salvação para ele mais. E Jesus disse: aqui está a perseverança dos santos. E que santos que são esses? São aqueles que vão ser salvos na grande tribulação, e que não vão aceitar receber essa marca, e que vão aceitar Jesus e vão ser salvos nessa chance que o Senhor vai dar para a terra. Principalmente os 144 mil judeus, que são as primícias do Senhor, que está em Apocalipse. Significa o quê? Que o Senhor repreende exatamente aquilo que está sendo feito neste mundo agora, aonde a sociedade está se entregando a estas mensagens aparentes, mas enganosas e mentirosas, que o mundo está vivendo modernização, mas na verdade está vivendo na decadência. Entusiastas implantam chip sobre a pele para interagir com diversos tipos de tecnologia. Muitas pessoas ao redor do mundo implantam chips. Significa que já estão recebendo, alguns do tamanho de um grão de arroz, sobre suas peles. Estes pequenos produtos que têm tecnologia RFID, de radiofrequência, conhecidos como etiquetas inteligentes. Etiqueta inclusive aquelas barrinhas ali. Por exemplo, o empresário Amal Gástrita, 29 anos, que mora no Canadá, consegue abrir a porta da sua casa apenas com o movimento das suas mãos. Vai aparecer a foto aí no DVD, o chip aparecendo na mão dele aqui, ó. Ele abre a porta da sua casa, a porta do seu carro, a porta da geladeira, apaga as luzes somente com o movimento das mãos. Ele informatizou toda a sua casa, e ele manda comandos somente com o estender da mão. Não quer um? Hã? Mas não é isso que o diabo está mostrando? Não é isso? Que isso aqui é melhorar a vida. Não é isso, igreja? Olha, ele está todo feliz que ele está abrindo a porta da casa dele com a mão. Abre-te, sésamo, fecha-te, sésamo. Abre geladeira, fecha a geladeira. E ele está naquela, nossa, que alegria, que vida. Eu não quero nem morrer, mas vai queimar no inferno. Já está jurado por Deus. E para a palavra do Senhor, esta é a marca dele. E por quê? A marca de um homem, porque é a criação de um homem. Ora essa, proposta de emenda à Constituição. Sabe quem deixou vir isso aqui para o Brasil? Fernando Henrique Cardoso. Inclui artigo na Constituição para vender o implante de circuitos eletrônicos miniaturizados em partes do corpo humano. Mas houve uma manifestação contrária.
principalmente do senhor José Divino, que é um deputado, que ele expressa assim na Câmara dos Deputados e no site, viu? E no site, você pode entrar que você vai ver a emenda e a proposta para ser aprovado lá, porque no Brasil não foi ainda. Pelo implante do chip, será possível localizar pessoas em qualquer parte do planeta, em função do seu dispositivo de comunicação por satélite. Satélite é aquele aparelho que é enviado para a atmosfera e que ali ele se torna o rastreador de tudo isso que você está ouvindo aqui. É ele que manda informação e é ele que rastreia aqueles que têm os bancos de dados e uma barrinha igual a essa aqui, ó, de chocolate. Cadê ela? Não é de chocolate, não é barrinha mesmo para tu passar mal. É através dessas barras aqui e do transponder que tem, que eu vi a satélite, ele sabe aonde você está. Você tem celular? Você tem celular? Pelo teu celular, eles te rastreiam por satélite aonde você está. Tá bom? Olha o que esse deputado fala. Será possível localizar pessoas em qualquer parte do planeta, em função do dispositivo de comunicação por satélite, bem como obter informações pessoais sobre o indivíduo, tais como nome, temperatura corporal, batimentos cardíacos, entre outras, em clara invasão dos direitos da privacidade e à liberdade assegurados constitucionalmente. Temos a convicção, diz ele, da urgência da aprovação desta proposta de emenda à Constituição, para que no futuro a humanidade não tenha que se submeter a um implante obrigatório de tais dispositivos, e hoje são apontados como benefícios pelos que desejam popularizá-lo, mas amanhã será usado para um fim de malignidade para a humanidade. Olha aí, ó. A opinião do senhor José Divino, um deputado que está contra a aprovação disso no Brasil. E não é cristão. E não é cristão. Está inteligente. A considerar esses burros que estão aí fora, ele está melhor. Está melhor. Somos loucos? Estamos rasgando nota de 100 mesmo? Olha a matéria, vai o chip aí. A Pliate Digital Solution criou, no final de semana passado, uma promoção para quem quer comprar o Verichip. Vai lá na Pernambucana, que você vai encontrar lá, irmão, promoção. A empresa também anunciou que conta agora com 7 centros de distribuição nos Estados Unidos e que já fechou uma parceria para a introdução do Verichip na América Latina. O primeiro local a receber o produto vai ser no Equador. Já recebeu, já tem. 42 famílias no Brasil têm chips no corpo. Matéria. 42 famílias. E 2.000 estão na fila para receber. Sabe por quê? Porque quando começou a ter onda de sequestro, todo mundo falou, põe o microchip, porque quando te sequestrarem via satélite, você sabe onde você está. E o Tontão foi lá e recebeu um. Porque é assim que o diabo vai colocando. Os irmãos estão entendendo? Ele vai mostrando que é coisa boa, e a pessoa cai na ignorância e recebe. E recebe, irmão. Mas por quê que a Bíblia fala que aquele que não recebesse a marca, ele iria matar? Ele vai matar. Os irmãos sabiam que quando você coloca o microchip, você não pode mais tirar? Quem sabia? Sabe por quê? Primeiro, que ele é de vidro. E segundo, que o líquido da bateria que ele tem é venenoso. Ele não pode tirar. Só por cirurgia médica. Ele não pode. Lá na casa dele não tem como. Ele vai ter que se sujeitar ao médico. E vão proibir? Não vão deixar? Os irmãos estão entendendo? Como é que é maligno o negócio? 42 famílias no Brasil têm chip no corpo. 2.000 estão na fila. Estados Unidos liberam implante de chips em humanos. Folha online. A FDA, a agência que regula o uso de medicamentos e alimentos nos Estados Unidos, liberou nesta semana o implante de chips em humanos para uso médico. A empresa Pliate Digital Solution, ADS,
foi autorizado em utilizar o Verochip para armazenar informações médicas sobre o portador do dispositivo. Está aí, utilidades para a medicina. E o povo vai pegando, vai recebendo, estão nem aí. Matéria no Fantástico. O chip que pode salvar as vidas. Olha que propaganda legal. Hã? Devia pôr até aquela música do... Como é que fala lá? Aquela música romântica. Pôr uma música do fundo assim, colocar: o chip pode salvar vidas. Casa Noturna de Barcelona instala chip em clientes VIP. Ele entra, passa a mão lá. Lá dentro ele fala: dá uma cerveja. Passa a mão e registra o consumo. Senta na mesa e tudo que ele come, passa o dedinho lá na leitura ótica. Olha aqui. Qual foi a declaração do camarada que recebeu? Ele diz que a pessoa impressionou com uma seringa, com uma injeção, e ali estava, com uma injeção rápida, pá! E ali estavam meus 10 dígitos instalados seguramente no meu corpo. O chip responde a um sinal quando o scanner é passado próximo a ele e transmite um número de identificação. Um número é ligado a um banco de dados que se comunica com os dados da casa noturna que cobra os clientes no consumo. Com uma seringa, uma agulhadinha, o chip já está lá dentro. Casa Noturna em Barcelona está dando marca da besta para os clientes deles. Mexicanos podem implantar chips para armazenar dados pessoais. Folha Online, está aí a data, deixa eu ver aqui, 18/7, acho que de 2004, 2003. É que apagou aqui, mas vai aparecer no DVD. O chip está custando lá $150. A pessoa tem que pagar uma taxa anual de $50 por causa do equipamento e o software. Tem que pagar $50 para quem vai fazer a manutenção. Quem tem via cabo internet? Você não tem que pagar a manutenção? O microchip é a mesma coisa. Você tem que pagar anualmente para ele $50 para quem está monitorando, uma empresa que monitora o teu serviço. É para medicina? Vai ter que pagar. É para rastrear sequestro? Vai ter que pagar. Você não vê os carros que estão recebendo chip para ver aonde foi roubado, aonde está? Quem viu, levanta a mão e dá glória a Deus. Está aqui. Isto é dinheiro. Cunha Lima, da CBN, Rádio CBN. Ele está apostando que ele vai ganhar dinheiro com a marca da besta. Vai ganhar. Cunha, você vai ganhar, hein? Vai ganhar dinheiro, né? Pastor Daniel, prego sobre a marca da besta e sobre o Mondex 7 anos na rádio. E eles têm tão medo da gente cortar o lucro deles, que eles chegaram a falar na CBN de mim. Numa rádio pirata, hein? Imagine se tivesse mesmo numa rádio maior que aquela. Sabe quanto vai custar? R$700. Isso foi 20 de março de 2002. Estava custando R$700. Ele apostou que ele vai abrir uma empresa para vender. Ele é deputado federal também. Já foi prefeito de Carapicuíba. Também trabalha para a CBN. No serviço aéreo de software e hardware para bancos. E está aqui, ele chamou o mundo dos chipsons. Depois de se tornar o primeiro ciborgue brasileiro, o empresário vai vender aqui o chip injetável anti-sequestro para ser testado nos Estados Unidos também. Família Jacob. Até Jacó é brabo, né, irmão? Jeff, Derek e Leslie foram os primeiros americanos a receber o chip. Está aqui, ó. A carinha deles, né? Para não serem sequestrados, né? E aí, irmão, você está adorando? IBM é processada por empresa. Olha a força que já está na sociedade. IBM é processada, justo ela, não? Justo ela, né? Que começou todo o barulho.
é processada por implante de chips em humanos. Você sabe por quê? Eu não sei se é essa, você vai me orientar. É porque eles estão obrigando funcionários da empresa a colocar. É outra? É? Pastor Daniel, estou colocando aqui para os irmãos aqui, acho que é outro, o pastor me equivocou. Mas essa daqui, da IBM, ela é processada por empresa de implante em chips humanos. Pastor, não tenho tempo, por isso que eu estou correndo aqui, meus irmãos. Empresa americana faz teste com chips instalados, está esse daqui, em funcionários. Ela não foi processada, eu me equivoquei. Essa empresa, ela obrigou os funcionários a colocarem um microchip, porque senão eles não iam mais trabalhar. Sabe por quê? Para evitar roubo, para rastrear eles, para ver se eles ficam fazendo hora no banheiro, para ver se eles ficam fazendo hora na rua, na hora do almoço. E eles não vão mais poder trabalhar nessa empresa, chama-se Situater, se não tiverem a marca da besta. É imposição ou não é? E amanhã, se a tua mandar colocar, você vai pôr? Vai pôr, igreja! Implantes de microchips em funcionários gera polêmica nos Estados Unidos. Os microchips foram liberados para comercialização pelo FDA em 2004 e possuem um código numérico de 16 dígitos. E essa senha pode fornecer todo o histórico médico de doentes que têm dificuldade de se comunicar, como por exemplo portadores de mal de Alzheimer. Está aqui, praticidade para a medicina. Cientista prevê o aumento de implantes tecnológicos no corpo. Folha Online. Olha o que ele diz: os seres humanos vão receber cada vez mais implantes tecnológicos no corpo, aproximando da realidade de personagens de ficção, criadas pelo cinema. Olha o que ele fala aqui. E prevê um especialista britânico em robótica. Ele está dizendo que vai crescer a procura desses implantes, porque o povo é fissurado pelo cinema e pela imagem. Nós não falamos nada de besteira aqui, né, irmão? Não falamos besteira. Dá glória a Deus aqui neste lugar. E o duro, que quem está na mão do diabo de vez em quando é sincero. Diz ele: exercita a possibilidade da fusão do homem com a máquina e de podermos nos tornar seres super inteligentes, afirmou o cientista que ensina robótica na Universidade do Reino Unido. Que ele diz: olha só, que o implante vai ser posto no cérebro do ser humano e que ele vai poder dar radiações e ordens em pensamento. Ele passava com a mão, aquele empresário, e ele está dizendo que no futuro vai ser via pensamento. Irmão, parece brincadeira um negócio desse. O fabricante do Verochip explica a ele: o número que identifica cada pessoa é transmitido automaticamente para o computador. Imediatamente aparecem as informações, o nome, a nacionalidade, o número, a carteira de identidade, características pessoais como a cor, olhos, também vão estar ali. Se a pessoa usar uma marca, um marca-passo, surge o nome do fabricante. Olha só, o tipo do implante, assim como os telefones dos médicos, parentes, tudo da vida dele. Aqui, Folha Online. Vai virar um robô? Essa aqui é a pior. 43 milhões de veículos que circulam no país do Brasil serão obrigados. Eu sou até obrigado também a falar várias vezes essa palavra. 43 milhões de carros aqui no Brasil vão ser obrigados a ter um microchip no carro. Ele vai ser instalado no vidro e gratuitamente, mas quem não tiver em 5 anos colocado no carro vai ter a cassação do carro e da carteira. Mas é bom a igreja entender, Folha do Estado, que é obrigatório. E amanhã ele vai fazer com o ser humano a mesma coisa. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Isso aqui não é a força do diabo só, não, é a força da palavra, da revelação do Espírito Santo, para dizer que Jesus está voltando.
Chacaproquimicara churibiastoriosté. Um professor inglês, Kevin Working, torna-se a primeira encarnação de um ciborgue, um mítico homem com os dispositivos mecânicos acoplados no seu corpo. Em 1998, ele recebeu um implante do chip no braço que o fazia interagir com o ambiente. Graças às informações enviadas pelo chip, ele acendia luzes, abria a porta sem mover um dedo, bastava entrar em sua sala de trabalho. O departamento da cibernética da Universidade de Reading, para o seu computador, anunciava quantos e-mails ele tinha. Que bom, hein? Já pensou? Você entra na sala, você fala assim, cheguei. O computador já liga e já fala quantos e-mails você tem. Já acende a luz e o cara só vai assim, ó. Pá, 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 pá. Acho que ele pensa assim, mas que vida boa é essa? Matar para queimar no fogo do inferno. O Deus deles é o dinheiro e a terra. O Deus deles é a matéria, mas o nosso Deus é a palavra, que é o pão da vida para aqueles que é salvo. Aracambarachariolostéria. Aqui, ó. Esse pessoal que vai ouvir esse DVD precisa saber qual a igreja evangélica que está pregando isso. Qual pregador que está pregando isso? Quem que tem falado destas situações? Ninguém. Ninguém, porque todos eles estão materializados, estão tomados pelo consumo, estão tomados pela imagem da besta. Para eles isso aqui é um fato normal, mas para nós que somos lavados pelo sangue de Cristo, esta é a palavra de Deus. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Jesus. Aleluia. Outra, confirmando, microchip que dará poder ao homem e para o seu cérebro, tanto para armazenar informações e ser mais potente, como também enviar via comunicação mental, comprovando aqui, vai aparecer no DVD. Nanosensor de chip RFID monitora a cicatrização em implantes ósseos. Praticidade para a medicina novamente. Começam testes em humanos com chips que restaura a visão. Praticidade para a medicina. Eu não vi ninguém ver até agora. Eu não vi ninguém enxergar. Mas eles estão dizendo aqui, são cientistas australianos que anunciaram o início desses testes em humanos e estão dizendo que estão restaurando a visão de pessoas. Verdade. Vigilância de rede, essa aqui é boa, hein? O produto teu que você compra no supermercado não tem código de barra? Hã? Sim ou não? Vigilância em rede, nas prateleiras, nas baladas, nos carros, as etiquetas inteligentes. As etiquetas inteligentes, me perdoe, revelam os segredos dos clientes e evitam as fraudes. A chamada aí RFID, abreviação em inglês para identificação via radiofrequência, tecnologia instiga a imaginação dos comerciantes e provoca arrepios nos defensores do sinal de rádio frequente. E vai oferecer grau elevado de controle e fiscalização. Estas etiquetas inteligentes devem estar breve nos produtos, que o negócio funciona o seguinte: não vai ser mais código de barra, vai ser o chip. E quando você estiver enfiando mercadoria, quem compra muito aqui, o bicho tem um zóio gordo, que passa no supermercado e ele vai jogando tudo, né? Vai jogando tudo, só tem 10 reais no bolso, para chegar lá na hora do caixa lá, Deus fazer um milagre, né? Com essa modernização, ele vai chegar no caixa e a mulher não vai precisar passar a leitura ótica para registrar produto. Só vai passar o carrinho e por radiofrequência vai passar tudo para o computador.
E aí, irmão, quer ficar para a tribulação para ver se é bom? Quer ficar, irmão? Para ver se é gostoso? Abre porta, abre geladeira, fecha carro. Olha, irmão, se inventaram um implante para fechar a boca da mulherada, eu vou ficar meio tentado. Mas não vai, né? Vai lá, olha lá, a pastora já está falando. Ó. Levantar assim e falar assim: fecha a boca. Mas a gente não, a tua a gente não quer não, viu, pastora Débora? A tua você pode abrir, que a gente sabe que é de Deus. Mas o pastor, estou falando exatamente daquelas que são inconvenientes. Se fizer, pastor, eu vou ficar meio tentado. Mas como não vai, implante de chips faz paraplégico andar e surpreende os médicos. Matéria, passos de esperança. Sabe que isso serve para a igreja entender? Que o mundo está assimilando isso como um benefício, não como maldição. Eu não sei se é verdade essa matéria, mas que a propaganda está sendo feita, está. Então a igreja entendeu? O anticristo tem o computador, e eu vou dizer para os irmãos que lá nos Estados Unidos tem o computador que gerencia todos os sites do mundo, lá no Pentágono. O www é o registro do que está lá. E ninguém consegue passar a informação para ninguém sem eles registrarem. Para os irmãos terem uma ideia, que amanhã, lá nos Estados Unidos, no Pentágono, o anticristo vai sentar naquela cadeirinha almofadada. E ele, pelo computador e via satélite, ele vai conhecer todos. Todos. O que come, o que bebe, o que consome. Daí é que entra o cumprimento da palavra, que ninguém vai comprar, ninguém vai vender se não tiver a marca. Por quê? Porque além de ser uma imposição, por lei que ele vai colocar na terra, é uma necessidade, porque o mundo está informatizando. Não tem jeito. Quem ficar na tribulação vai morrer, porque não pode receber. E se receber, vai cair na mão de Deus para ser julgado no inferno. Quem crê na palavra do Senhor, dá glória a Deus naquele lugar. Quem crê nesta palavra, dá glória a Jesus naquele lugar. A poder do sangue de Jesus. Ouça, pior dos piores. Falei para o meu irmãozinho ali, isso aqui para mim é o pior dos piores. Nanotecnologia, quem já ouviu falar? Nanotecnologia, que bom, irmão, que você não ouviu falar. Ouça, é a evolução da ciência moderna, é tudo o que é de mais moderno que você pode imaginar. A nanotecnologia é o estudo de átomos, construção de estruturas e novos materiais de átomos, aperfeiçoamento de matérias com capacidade maior e de maior também impacto. E para os irmãos terem uma ideia, eu já vou explicar mais ou menos detalhadamente. A nanotecnologia, eu vou dar 2 exemplos aqui bem rapidinho. Por exemplo, marca esportiva passa a usar nanotecnologia. A marca de confecção esportiva Capa, quem conhece? Vai lançar nos próximos meses uma linha de produtos com nanotecnologia para proteção contra micróbios. E o que a nanotecnologia faz? Ela pega e estuda os átomos de um segmento, e este daqui é o segmento de tecidos, tira um átomo do tecido e cria daquele átomo um outro átomo que ele é resistente a micróbios. Para os irmãos terem uma ideia, eu vou explicar melhor aqui. A nanotecnologia, ela está associada em diversas áreas: medicina, eletrônica, ciência de computação, física, química, biologia, engenharia dos materiais, de pesquisa, produção na escala nano, escala atômica,
o princípio básico da nanotecnologia é a construção de estruturas e novos materiais a partir dos átomos, os tijolos básicos da natureza. Então nós vamos dar exemplos aqui. A nanotecnologia do tecido criou, do átomo no tecido, um átomo resistente a micróbios. Cria do tecido um átomo resistente à água. Vocês já viram isso? Por exemplo, na área de construção civil, o Brasil é um dos países mais que exporta ferro, aço. Com essa técnica e essa ciência, que é exatamente o quê? Um aço que é leve e não é pesado, e que a rigidez e a durabilidade dele é maior, ele é mais forte. Então é isso que a nanotecnologia ela promove. Ela pega o átomo do aço, ela cria daquele átomo um outro átomo que ele proporcione menor tamanho e mais poder. E quando a pessoa olha, por exemplo assim, vamos dar um exemplo, colocando e transferindo para a questão de possivelmente eles pegarem essa marca da besta, esse grão de arroz, e fazer uma nanotecnologia desse aparelhinho, eles podem transformar esse 8 milímetros em um tamanho que nunca a olhos humanos o homem vai poder ver. Ele pode transformar esse copo aqui imperceptível a olhos humanos. E com uma condição, fazer copos iguais a esse aqui, reproduzir outros copos sem a ajuda dos homens. É diabólico, não é? Eles podem criar, com a nanotecnologia, como o irmão me falou, tijolos de casa, por exemplo, que não sejam pesados, que sejam leves e resistentes. E tudo isso, dizem eles, que é custo e benefício para a sociedade, aonde eles vão poder vender mais barato e dar mais qualidade para os produtos. E para os irmãos terem uma ideia, eles podem diminuir o tamanho do microchip, aumentar o armazenamento de dados dele, aperfeiçoar o seu poder de transmissão e recebimento de informação, e fazer ele ser imperceptível aos olhos humanos. Ninguém vê. Olha o que a nanotecnologia pode fazer. Uma bomba atômica do tamanho de um grão de arroz, com um poder maior de uma bomba que hoje eles estão dizendo aí fora. Eles podem colocar uma microcâmera que para olhos humanos você não pode identificar. Eles podem colocar, para os irmãos terem uma ideia, que é o que eles dizem que pode beneficiar os terroristas. Eles podem colocar no corpo humano, sem você perceber, você passa, eles barram na tua roupa e deixa uma radiação para te matar. Porque é isso que a nanotecnologia, essa criação da ciência, vai propor para a sociedade, custo e benefício, mas que trará para o mundo exatamente facilitação para o anticristo fazer o que ele quer fazer. A coisa é séria ou não é, meus irmãos? A coisa é séria ou não é? Eu vou ler para os irmãos aqui, é que não dá tempo. A matéria do Brasil é a última que eu vou ler aqui. Brasileiros criam a menor liga metálica do mundo. Vai aparecer aí. Átomos de ouro e prata enfileirados formam uma cadeia de metais mínimas até então existentes no planeta. A menor liga metálica do mundo, só visível com auxílio de microscópio eletrônico de alta resolução, foi criada pelos professores Sócrates, Dantas e Pablo Zimmermann da Universidade Federal de Juiz de Fora, em parceria com os pesquisadores da Universidade de Campinas. O estudo foi publicado no início do mês pela revista britânica, e dizem eles aqui,
A liga metálica é obtida por meio de uma chapa bem fina de ouro e prata, que recebe irradiações de elétrons de alta energia e, por sua vez, evaporam determinadas regiões, formando buracos na lâmina, e as regiões entre os dois buracos vão, naturalmente, tendenciando e acabam formando cadeias lineares, compostas por átomos de prata e ouro, e explicam eles aqui. Então, dizendo exatamente aquilo que eu disse aos irmãos, dando à matéria mais durabilidade e rigidez, e diminui o tamanho. Então, amados, por essa nanotecnologia recém-descoberta, é certo que essa marca, que nós falamos dela aqui, esse microchip, vai tornar alguns meses aí imperceptível aos olhos humanos. Se eles quiserem ouvir um culto da Igreja Cenáculo da Fé sem entrar aqui, eles podem fazer. Eles têm tecnologia para olhar você dentro da tua casa, dentro do teu banheiro. Tudo isso para quê? Para que o anticristo tenha a onipotência, a onisciência, e cumpra-se aquilo que Jesus falou, que ele vai, conforme a Escritura Sagrada, ele vai acessar e controlar informações pessoais, manipular e controlar livre comércio e finanças pessoais de cada pessoa, e informações globalizadas em qualquer canto do mundo, e ele vai rastrear cada pessoa nessa terra. Ou seja, quando acontecer das pessoas serem obrigadas a colocar marca, a igreja já não está mais aqui. Eu não vou ficar aqui para receber, eu não vou ficar aqui para ver estas coisas. Eu creio que Jesus volta antes, e eu vou embora nessa terra, e eu falo para Jesus: volta logo, Jesus! Fica de pé em nome de Jesus. Ó, esse DVD é para mostrar às igrejas que não tem. É para mostrar como o povo de Deus está mal informado. É para mostrar que quantas pessoas dentro da igreja vão receber essa marca porque não tem ciência da situação. Eu faço um apelo aqui agora, para quem vai ouvir esse DVD, que você divulgue, que você fale. Você não vai estar passando, pastor Daniel, você vai estar passando a realidade dos fatos, e comprovando para as pessoas que estão lá fora, que esta palavra, ela é de Deus e não é do homem. Eu quero dizer à Igreja Cenáculo da Fé, que vocês orem e peçam a Jesus, que esta informação chegue em todos os lugares, porque quem receber esta informação e não passar, e não informar, é maldito, irmão. É maldito, igreja, porque esta é a palavra do Senhor e o cumprimento do Apocalipse na terra. Quem crê dá glória a Deus neste lugar. Nós vamos pegar na mão dos irmãos aí que está do teu lado, e nós vamos começar a orar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos levantar uma oração aqui nesse lugar. Eu pergunto para você, pede para eles colocar esse DVD lá na televisão, para você ver se eles vão colocar. Levanta a tua mão e começa a orar. Eles não podem. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder do teu sangue e da tua misericórdia, meu Senhor, nós colocamos a nossa vida, a nossa alma, a tua obra nas tuas mãos. Racambara Chefória, Senhor querido, nós te pedimos, meu Pai, a tua graça pelos milhares de pessoas que vão ouvir esta palavra. Toca, Jesus, fortalece a tua igreja na terra, levanta os teus profetas, levanta os teus pregadores, anuncia a tua volta, o arrebatamento da tua igreja, pelo poder do teu sangue, meu Salvador, pelo teu sangue nessa hora. Quebra, queima no teu sangue, Jesus, toda resistência do inferno, todo levante do Satanás, todo levante do satanismo contra esta obra, caia por terra no poder do teu sangue, no teu nome, Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Diga para aqueles que vão ver esse DVD qual é a tua esperança. Levanta a tua mão para o céu e diz: Maranata! E aquele que crê, diz: e aquele que crê nele. Dá uma salva de palmas para Jesus. Que o Senhor fortaleça a vossa fé. Deus abençoe todos vocês, irmãos.
Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.